Fala galera, eu estava devendo para vocês uma aula de apresentação da disciplina, né? E para isso eu vou deixar no AVA dois materiais, um referente aos slides dessa aula e esse vídeo que são esses mesmos slides, só que os slides comentados, né? Nessa aula, o que a gente faz é basicamente tratar de aspectos administrativos da disciplina. Qual que é o conteúdo, qual é o critério de avaliação, quais são as regras da disciplina, enfim, todas essas discussões administrativas que são interessantes a gente abordar no início do curso. Então vamos à nossa aula, e aqui nós vamos começar assim, nosso curso é Estrutura de Dados, da versão do segundo semestre de 2019, e vamos começar então a falar um pouco então sobre os nossos objetivos, os objetivos gerais. Basicamente, nós temos dois objetivos gerais, ambos relacionados com o desenvolvimento de habilidades. Habilidades para quê? Uma é desenvolver algoritmos e programas, agora usando estrutura de dados avançadas, né? E a segunda habilidade que a gente quer analisar o desempenho dessas estruturas. O fato dessas estruturas de dados serem avançadas podem impactar na eficiência dos algoritmos tratados. Então, nós precisamos também fazer uma análise de desempenho dessas estruturas estudadas. Em termos de conhecimentos específicos, basicamente eu divido o nosso curso em 4 itens, né? Árvores diversas, que deve cobrir grande parte aí do nosso curso. Depois, processamento de cadeias, manipulação de conjuntos disjuntos, e se der tempo nós queremos ver ainda outras estruturas. O programa, detalhando um pouquinho mais, se trata de uma pequena revisão, isso aí é uma aula, né? Quer dizer, isso já foi feito, uma revisão falando um pouco sobre eficiência, recursão, vetores, filas e pilhas. Falar um pouquinho sobre tipos de dados, estruturas de dados e tipos abstratos de dados também, que a gente já fez uma aula sobre isso, né? E depois começar a falar a maior parte de árvores que vai cobrir a maior parte do nosso curso aí. Então são diversas árvores com vários detalhes, árvores binárias, árvores não binárias, árvores ditas digitais, que nós vamos acompanhando aí durante o curso. Depois nós vamos estudar um pouco também de manipulação de conjuntos disjuntos, que é um item bastante interessante aí para resolver alguns problemas importantes. Estudar processamento de cadeias, em particular sobre compactação de dados e busca de padrão. E à medida que nós tivermos mais tempo, nós vamos estudar outras estruturas, né? Algumas estruturas adicionais. Referente a nossas aulas, nós temos aulas presenciais e EAD. As aulas presenciais são aquelas que são ministradas às terças e quintas, e elas podem ser divididas assim: 50 minutos de aula expositiva mais 10 minutos de aula de atividades programadas, né? O que são atividades? Eventualmente um pequeno exercício que a gente deixa para ser feito no intervalo entre a nossa aula e a próxima aula. Ela pode ser feita aí durante esses 10 minutos aí. É claro, essa divisão a gente não obedece 100%, no sentido de que tem
Tem dias em que durante as 2 horas inteiras nós vamos estar ministrando aulas, né? E tem dias que a gente vai acabar um pouco antes, um prazo maior que 10 minutos, mas na média é isso aqui, né? 50 minutos de aula expositiva e 10 minutos de aula atividade. As aulas elas são das 7h15 às 9h15 na sala 3 do multiuso, conforme a gente já está tendo aulas nessa sala, nesses horários aí, né? Os EADs, nós vamos os EADs eles estarão sendo gerenciados pelo AVA, né? Ainda a gente não fez nenhum, a data programada para a primeira atividade era o dia 10, já passou, né? E logo a gente quer passar ainda hoje ou amanhã, a gente quer passar, já deixar essa atividade sobre percursos em árvores, né? As datas inicialmente propostas para as atividades EADs, elas são propostas no SISCAD. A nossa bibliografia eu separei em 4 itens por ordem de importância do nosso curso, né? Primeiro tem o livro do Jaime, que tem exemplares não só físicos como online, quer dizer, você pode ter o livro online no seu computador, o que é bastante prático, né? E é nesse livro que a gente vai se basear a maior parte do nosso curso, né? Em alguns pontos nós vamos estudar o livro do Cormen, e aí eu vou alertar vocês quando eu estiver fazendo isso, usando esse livro aí. O livro do Cormen, a última edição que eu conheço, que ela é boa, é de 2009, né? Talvez tenha uma edição mais atual, mas e tem uma edição também, uma edição em português, que é a edição de 2002. Mas essa edição de 2002, definitivamente a tradução dela é ruim, né? Então, se você vai pegar aqui pela primeira vez um dado assunto, talvez valha a pena você usar a versão em inglês, né? Os erros da tradução são erros importantes, são erros conceituais, não é um erro de tradução de uma palavra ou outra. O problema é um erro conceitual, às vezes eles escrevem um algoritmo errado no livro, né? Então isso aí tem que tomar bastante cuidado quando vocês forem estudar pelo livro traduzido, se vocês forem fazer isso. Um outro material bastante interessante é o site do professor Paulo Feofiloff da USP, que é o www.ime.usp.br/PF, né? O professor Paulo Feofiloff, ele tem um site fantástico com várias disciplinas nesse site, e entre eles tem esse curso de algoritmos, onde tem alguns assuntos lá que nós vamos tratar durante o nosso curso, principalmente agora no início do curso. Então vale a pena às vezes dar uma visitada e ver como é que ele trata esses assuntos. Além disso, eu vou deixar um material de estudo no AVA para gente. O horário de atendimento nosso é a quinta-feira das 11 horas até 1h da tarde. E esse horário, ele é um horário, ele é flexível em 2 sentidos, né? Tanto para mim quanto para vocês. Ele é flexível para mim porque até quarta-feira eu mantenho esse horário de atendimento, e eu vou fazer esse atendimento na minha sala desde que você me mande alguma informação, alguma mensagem de que você está interessado em ter um atendimento durante esse horário. Se você não fizer isso até quarta-feira, até quarta-noite, eu vou mover essa atividade e vou fazer alguma coisa nesse horário, como por exemplo almoçar.
E também, assim, se esse horário ele não for de jeito nenhum interessante para você e você precisar falar comigo, também a gente pode criar outros horários alternativos para isso, né? Basta mandar uma mensagem para mim ou uma mensagem no AVA preferencialmente, né? E solicitar e me falar quais são suas disponibilidades para ver se a gente consegue conciliar um horário para eu poder atender você em outro horário que não esse que a gente está estabelecendo. Monitoria, provavelmente nós vamos ter monitoria. Eu fiz uma solicitação dessa atividade e ela já foi aprovada. Falta ter o processo seletivo, ter candidato, ter o processo seletivo para a escolha de um monitor. Assim que isso acontecer, eu aviso vocês, né? E se nós tivermos um monitor, um candidato para isso, eu vou combinar com ele um horário de atendimento que ele pode estar atendendo vocês, e aí a gente informa via AFA qual será esse horário. Sobre a avaliação, eu queria, a maior parte das informações, para não falar todas as informações, elas estão no SISCAD, né, no nosso plano de ensino. E uma cópia desse plano de ensino, ele está no AVA também. Então, se você quiser dar uma olhada lá no nosso plano de ensino, basta olhar no AVA ou no SISCAD, como queira, né? Mas eu queria ressaltar basicamente a quantidade de avaliações e qual vai ser o critério aqui para a gente fazer as contas, para ver qual vai ser a sua média final, né? As datas elas estão divulgadas no SISCAD, né? Basicamente a gente vai ter provas escritas e EAD, né? Das 3 provas escritas que nós vamos fazer, nós consideramos uma média que a gente chama de P, e das 5 atividades EADs que a gente vai fazer, considera que a média é EAD. Por média, a gente está querendo dizer por média aritmética simples. Então, no caso das provas, a gente soma a nota das 3 provas e divide por 3. E no caso dos EADs, você soma os 5 EADs e divide por 5. E obtém essas notas, a nota P e a nota EAD. Daí, então, a gente pode calcular a média de aproveitamento, que é 0,8 vezes P mais 0,2 vezes EAD. As datas elas estão divulgadas no plano de ensino, e se houver necessidade a gente pode readequar essas datas, e a informação das novas datas será feita previamente no AVA. Nós vamos ter uma prova optativa, cuja data ela também já está divulgada no plano de ensino, e também nós vamos ter listas e trabalhos, sempre trabalhos pequenos, que no final a gente vai obter uma média final T. E essa nota T, ela pode substituir a nota de um EAD. Por pode, entenda que se a nota for maior ou igual a alguma nota de EAD que você tenha, então ela pode substituir. Eventualmente você não faz um EAD, né, fica com 0, aí você pode substituir essa nota com essa nota T. Uma coisa que eu quero chamar a atenção, eu já falei isso em sala de aula e eu quero repetir agora, é que note que o nosso curso ele deve acabar antes dos demais aqui, ele vai acabar precocemente. A gente quer finalizar toda a disciplina, que você já tem a informação se passaram ou não na disciplina, até o dia 15 do 11. Eu tenho uma atividade profissional para fazer
depois desse período, então eu desloquei essas atividades docentes, né, para serem feitas até o dia 15. Então eu vou fazer de tudo para que a gente consiga cumprir esse nosso cronograma aqui, né? O gerenciamento da disciplina, ela vai ser feita por 3 ferramentas. Uma delas já é conhecida, que é o AVA, né? Onde nós vamos colocar notas de aula, vídeos, links, as listas de exercícios, EADs. Vamos usar para fazer avisos, para ter um fórum da disciplina onde a gente pode postar dúvidas, onde os colegas podem participar, enfim, um ambiente virtual para a gente poder trocar ideias, né? Uma outra ferramenta que nós vamos utilizar, que a gente já falou isso aí para vocês, é o URI, né? O URI ele é um site de preparação de pessoas, de alunos, né, para maratona de programação, mas ele também se propõe a ter um módulo acadêmico, onde você pode ter um curso, onde eu posso gerenciar algumas atividades dentro do próprio URI, né? E é isso que eu estou fazendo. Eu mandei um convite, todos vocês devem ter recebido um convite para se inscrever no URI, e caso isso não tenha acontecido, eu peço para você me procurar, né? Talvez possamos fazer isso na quinta-feira, no horário do almoço, onde eu possa verificar com você o que aconteceu, por que você não está conseguindo se cadastrar na nossa disciplina no URI. Ainda essa semana já deve ter atividade para você, já deve ter pelo menos uma atividade para vocês fazerem lá no URI. Com relação à terceira ferramenta, né, que é o Siscad, eu não vou ter nenhum comentário, mas é a ferramenta oficial da UFMS, né? É lá onde você tem notas, presenças, planos de ensino, todas as outras ferramentas, depois que terminar a disciplina, elas acabam desaparecendo, né? Mas esse do Siscad, ele permanece até você se formar, até depois que você se forma. Essa informação ela é permanente aí. Finalmente, eu quero fazer alguns comentários com relação à administração da disciplina. Então, eu começo aqui colocando algumas regras para o nosso comportamento durante a aula, né? Então, temos assim, primeira coisa, eu não permito o uso de aparelhos eletrônicos durante a aula, tais como uso de celulares para mensagem de texto, para mandar e receber mensagens de texto. Não é permitido o uso de aparelho sonoro, né? O aparelho com fone de ouvido, nem mesmo computador. Não é necessário a gente utilizar, né? É um curso que é um curso teórico, né, com aplicações práticas, mas essas aplicações práticas elas podem ser desenvolvidas após o término da aula. Outra coisa que a gente vai deixar como regra é o trânsito que a gente vai permitir na sala de aula, né? O trânsito de entrada e saída de alunos, né? Eu explico aqui qual é a necessidade de a gente fazer isso. O nosso quadro e o projetor, eles ficam bem do lado da porta de entrada, né? Isso não teria grandes problemas, mas a gente sabe que na prática os alunos têm necessidades de
os alunos têm necessidade de sair, ou às vezes chegam atrasados na aula, ou eles precisam sair mais cedo, ou de repente quer fazer um lanche, ou quer ir ao banheiro, enfim. Durante a aula, vários alunos querem entrar e sair da sala de aula, né? A gente gostaria de permitir que isso fosse feito sem problemas. O problema é que isso acaba atrapalhando a gente, né? Me atrapalha e atrapalha alguns alunos também. Então a gente estabelece alguns horários onde esse trânsito ele vai ser permitido, né? De 15 em 15 minutos a partir das 7h45. Das 7h15 até as 7h30, que é o início da nossa aula, tudo bem, você chegou um pouquinho atrasado, não tem problema, pode entrar. Das 7h15 até as 7h30, eu acho até as 7h30 já é um pouco de exagero, né? Mas até as 7h25, tudo bem ter esse trânsito direto, mas o cara chegou lá às 7h35, faz assim, não entra às 7h35, né? Se você chegou às 7h35, espera das 7h45, aí você e todos os outros alunos que chegaram atrasados, eles podem entrar todos de uma vez só, né? Da mesma forma, se você quer ir ao banheiro, você fica lá, você percebe que quer ir ao banheiro às 8h05, espera até dar umas 8h15 e aí você sai, né? Sem problemas aí. Mas assim, a gente concentra, pelo menos nesses horários, o fluxo de pessoas através da porta, né? Algumas disciplinas importantes para o nosso curso, a gente deve mencionar aqui. Duas eu nem faria tanta questão, mas tudo bem. Acho que é importante a gente saber que alguns conceitos de FTC a gente vai trabalhar durante o curso, né? Também algoritmos de programação 1 eu devo mencionar, e talvez seja a última vez que eu mencionaria a respeito da necessidade de ver algoritmos de programação 1. Eu digo assim, se você chegou até esse ponto, se você chegou até o ponto de estar fazendo estrutura de dados, não faz sentido eu perguntar para você se você conhece a disciplina de algoritmos de programação 1. Você tem que saber. Se você não conhece, se você não sabe, alguma coisa muito séria está acontecendo, né? É como eu querer falar para você que você precisa saber ler e escrever para fazer o nosso curso. É óbvio que você precisa saber ler e escrever, mas eu não preciso nem escrever isso daí, eu não preciso nem dizer que você precisa, porque na verdade para você passar no vestibular você já precisaria saber ler e escrever. Então, para você fazer estrutura de dados, não faz sentido você fazer essa disciplina se você não conhece o conteúdo de algoritmos de programação. Então, por isso eu coloco uma estrela aqui, né? Agora, eu coloco várias estrelas nesse curso de algoritmos de programação 2. Esse aqui me preocupa bastante, porque vários conceitos aqui, eventualmente, o aluno pode ser aprovado na disciplina, mas ter deixado passar vários conceitos durante o seu curso. Então a gente vai utilizar intensamente esse curso de algoritmos de programação 2. Para um bom aproveitamento, o seu bom aproveitamento, eu tenho duas dicas aqui, né? Uma dica é você fazer um planejamento no início do semestre, né? Como que você vai lidar, quais os dias de prova, tem um calendário sobre todas as atividades que você vai ter. Nem todas as atividades você vai saber previamente que tem essas atividades, mas tudo aquilo que for possível,
já coloca numa agenda e que isso já faça parte do seu planejamento. Se isso faz parte do seu planejamento, mesmo que você não consiga cumprir 100% desse planejamento, ele já vai ajudar bastante se você conseguir ter uma visão geral do que você precisa para atingir os seus objetivos. Com relação a essa disciplina, talvez a maior parte delas seja essa recomendação, é que você disponibilize pelo menos 4 horas por semana para estudar os assuntos dessa disciplina, né? 4 horas por semana e eventualmente mais algumas horas aí para fazer trabalhos, etc. Então é isso aí, pessoal. Tenham um bom curso e nos vemos na terça-feira. Um grande abraço. Tchau.